preocupa muito essa nomenclatura tradicionalista. Eu não gosto dessa palavra. Para começar. Sabe por quê? Dá a impressão de uma seita. Não é. Tipo assim, tradicionalista... Você é tradicionalista? Não. Você é o quê? Católico. Pronto. É isso aí. Porque isso me preocupa. Dá uma impressão de partido político, né? Não é tipo assim, Isso, eu tô aquilo. aqui, você tá ali, É. vai para lá que eu tô para cá, aquela coisa. Então, vamos lá, essa é a pergunta. O senhor concorda com essa nomenclatura? E como que o senhor vê as pessoas que se comportam e se denominam assim? Qual o caminho para que isso não se torne ali uma divisão na igreja? Tá, eu acho exatamente. Aquilo volta lá, o critério de verdade para um católico é o magistério vivo da igreja. Não é? Então, esse é o critério. Então, vamos, em termos práticos. Nós gostamos da missa na forma antiga, do rito romano, que é belíssima, o canto gregoriano, tudo aquilo na igreja, né? Não gosto dessas bagunças que fazem na igreja, missa com atabaque, com tambor, aquele tambor igual o tambor de macumba, essas coisas. Não gosto. Cada coisa do seu lugar. E a igreja é a igreja. Não tem que misturar essas coisas. E essa confusão toda que faz. Não concordo, não gosto. Mas outra coisa é dizer que a missa bem celebrada, missa de Paulo VI atual, bem e corretamente celebrada, essa missa é herética e conduz à heresia. Isso eu não posso dizer. Eu posso preferir a missa na forma antiga, como eu prefiro e celebro. Mas dizer que a outra missa, que a missa atual, que o Papa celebra, que o episcopado todo celebra, ela é uma missa que leva os fiéis a perder a fé, isso é contra o dogma da igreja. Quer dizer que, então, que o Espírito Santo permitiu que o Papa publicasse, autorizasse uma missa que é ofensiva a Deus. Isso é contra o dogma católico. Isso é contra a verdade católica. Quer dizer que o Espírito Santo, então... O Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II foi um concílio, é magistério da igreja. Então, ele não pode conter erro contra a fé. Ele pode ter, talvez não seja tão preciso como foram os outros. Mas uma coisa é dizer que ele é perigoso para a fé e contém erros. Isso eu não posso dizer. Porque senão o Espírito Santo tirou férias. Ele saiu da igreja. Isso é contra o dogma da igreja. A missa atual ela é ofensiva a Deus. Espera aí, a missa atual foi promulgada por Paulo VI, confirmada depois por João Paulo II. Então você tem Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI e Francisco. São 5 papas que conservam o ritual da missa. Você acha que é pecaminoso? Então o Espírito Santo falhou. Isso é contra o dogma da igreja. Você não pode dizer isso. Você pode preferir a missa na forma antiga, talvez porque expresse melhor as verdades da fé. Mas você não pode dizer que a outra não expresse. Isso está errado. E porque muitos desses grupos tradicionalistas ficam dizendo, não pode ir à missa nova, não. Chega alguns que vão dizer o seguinte, não, se você não tiver a missa na tradicional, você fica dispensado da missa de domingo. Isso mesmo. Isso está errado. Você está contra o magistério da igreja. Isso. Quer dizer, você está dispensando a missa do domingo para uma missa que é a missa adotada pela igreja hoje. Está errado. Está errado. Então, se tradicionalismo significa isso, está errado também. Se tradicionalista é ser isso, também está errado. Nós devemos conservar a tradição. Porque todo esse ismo acaba sendo uma ideologia. Aí vem. Por exemplo, você pode admitir até a teoria da evolução, mas não ser evolucionista. Porque evolucionismo já é uma mentalidade, é uma ideologia. E assim vai embora, né? É verdade. Então, vamos lá. Essas palavras estão muito em voga. Tradicionalista, conservador, essas coisas. E se conservador significa que conserva a tradição, tá bem. Mas conservador no sentido de ser quadrado, que não aceita nada e que a mulher só tem que andar daquele jeito. Por exemplo, lá nossas mulheres usam o véu. Certo. Que é bonito, que é um costume bem antigo na igreja. Ótimo. Mas se alguém aparecer sem véu, vai ficar lá sem véu. E se vai comungar, pode ser, mas sem véu. Mas ele vai observar que os outros normalmente usam. Mas você não pode transformar isso num dogma de fé. Não pode transformar isso numa verdade. Seria o quê? Um costume? É um costume. Bom costume. Certo. Mas você não pode impor isso aos outros. Eu já chamei a atenção. Que às vezes chega uma mulher... Saia e calça, por exemplo. Também é a mesma coisa. É um bom costume andar de vestido, de saia e tal. Mas hoje em dia, pelo costume que está, você não vai impedir a mulher porque não tem jeito. Batina e sem batina?
Então, exatamente, ué. Também seria, na opinião Mais do ou senhor? menos isso. A gente anda de batina, mas não quer dizer que às vezes eu não posso. Às vezes eu ponho um klezmer para estar com os outros bispos. Qual é o problema? Não estou fazendo nada de É a errado. pessoa olhar pela ótica de ser um dogma de fé e o magistério da igreja. Isso. E Não qual- é magistério da igreja, acabou. Pode ser livre. Santo Agostinho resume naquela frase, né? In principiis unitas. Nos princípios, unidade. In dubiis libertas. Nas coisas que não são impostas, liberdade. In omnibus caritas. Acima de tudo, caridade. Nossa, que coisa, hein? Santo Agostinho já falou isso há muito tempo, está acabado. Resolveu. Vamos repetir. Essa aí resume tudo que a gente está falando aqui, Claro. né? Vamos lá. O primeiro seria o quê? In principiis unitas. Nos princípios, unidade. Coisa Unidade. de princípio, doutrina da igreja. Princípio, unidade. magistério, Tamo junto. Unidade. Tudo junto. Tem que estar. Dogma, encarnação do Verbo, Santíssima Trindade, igreja. Tá. Segundo, in dubiis liberta. Das coisas livres, liberdade. Você pode gostar de Santa Teresa ou não gostar daquela espiritualidade de Santa Teresa. Eu sou mais carmelita, ou eu sou mais contemplativo, De ou sou véu, mais sem ativo. véu, batina, sem batina. São coisas livres. Livre, in dubiis libertas. Não está no magistério da igreja, não é obrigação, tu está livre. In omnibus caritas. Acima de tudo, em todas as coisas, caridade. Tem que saber compreender os outros. Não Que pode ficar coisa impondo a linda. força a todo mundo. Que coisa. Acho que tem que... Aí aqui entra duas coisas. Quando se fala, por exemplo, da batina, aí se fala lá que é a veste do clérigo e tal e tudo, mas também ali se fala que só o cresma também, Não, já... tem que ter algum distintivo. O que está direito canônico é isso. Certo. Ou batina, ou clésima, ou colarinho. E se não tem, não é uma Não é que um seja afronta ao pecado. magistério da igreja. Não mas é. Não fica bem. Um padre tem que saber usar alguma distinção. Todo mundo saber que é ele. Sim. Não é? Claro, você está no lugar, vai na academia, por exemplo, não tem nada, aí tudo coisa. Mas todo mundo vai reconhecer que ele é padre. É o jeito dele. Mas também, se não usa, não é padre de segunda categoria. Não, também não, e não quer dizer que está cometendo pecado. Certo. Mas que a igreja recomenda que ele ande sempre com um distintivo, que ele mostre o que é. Comunhão de joelho, comunhão de pé. Não é? Então. Que lá se comunga de joelhos, não é isso? Diretamente nos lábios. Na boca. Na boca. Na língua. Na língua. E como que um católico que às vezes se ajoelha e manda um levantar, ele deve reagir? Isso está errado, porque a CNBB já deu a ordem. Olha, o católico é livre, comungar ou de joelhos, ou de pé, ou na língua, ou na mão. É livre. Então o padre não pode impor o modo que ele quer. Então, se a igreja permite, é muito melhor comungar de joelhos e na língua. Melhor, por ser mais respeitoso. Tal. Mas não quer dizer que se está de pé. Se a igreja permitiu, aí que está, né? Se a igreja permitiu, não quer dizer que você está cometendo um pecado. Se a igreja permitiu você comungar na mão, não está cometendo pecado. Porque permitiu. Não quer dizer que seja melhor, porque a igreja às vezes permite, está permitido, mas não quer dizer que seja o melhor. O melhor seria na língua e, por exemplo, nas missas campais. Geralmente os padres avisam que deve comungar na língua e diretamente do padre. E não, porque senão pode haver abusos. Como acontece. Né? Muitas vezes acontece abusos. Então, o comunhão. E quando se comunga na mão, é na frente do padre. Como diz lá São João Crisóstomo, põe a mão esquerda em cima da direita, o padre põe a hóstia na palma da mão, você pega com a mão direita a hóstia e comunga na frente do padre. E depois sai. Mas se o padre manda levantar, também não vai fazer confusão por isso o fiel, Não, né? mandou levantar, fica em pé, acabou. Por que você quer acaso? É claro, o padre também está sendo cabeçudo. Mas se ele mandou, você levanta, acabou. O padre devia tolerar também. Mas como ele vê que tem muitos cabeçudos que fazem isso só para provocar, e acho que É que nem o véu também, né? Eu não aceito ninguém de véu aqui, tira o véu. Já também acontece tem muito. certas coisas que chamam muita atenção. Agora, por exemplo, inventaram usar o escapulário pelo lado de fora. Certo. Eu uso o escapulário, que é o meu aqui. Oh, coisa linda. Mas escapulário aqui, que geralmente, a não ser que você seja um frade ou uma freira, escapulário por fora. Mas agora andar com o escapulário por cima da roupa, eu não acho já tão bem. Entendi. Não é? Não fica. Quanto menos chamar atenção, melhor, né?